Como todo mundo já sabe, quem assiste meu canal sabe, a Mercedes tem sido a pior equipe do grid, ou pelo menos a que mais decepcionou no grid da Fórmula 1 até agora. E aparentemente o maior problema é sim do porpoising, mas me parece, pelo menos segundo diversas fontes, que ela vai trazer a solução nesse GP de Miami de Fórmula 1. Enfim, quer saber tudo sobre isso? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e a Mercedes tem sofrido muito com esse novo fenômeno aí da Fórmula 1. Eu já cansei de falar sobre isso nos vídeos e eu tenho certeza que você também já cansou de ouvir falar aí sobre o porpoising. Mas eu preciso explicar para quem acabou de chegar. O porpoising é simplesmente um fenômeno que faz com que os carros deem quicadinhas no final da reta. Inclusive aqui no Brasil tem falado aí, tem sido chamado de quicadas ou então de saltos do carro de Fórmula 1. A Mercedes é uma das principais equipes que têm sofrido com esse fenômeno especificamente. E aparentemente, inclusive como eu já disse em outros vídeos aí do canal, eles têm ofuscado sim as principais qualidades do W13. Mas para o GP de Miami de Fórmula 1, ela promete trazer algumas atualizações segundo o próprio chefe de equipe da Mercedes. Atualizações essas que devem fazer toda a diferença para a equipe alemã nesse ano especificamente. Claro que eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo e por isso é muito importante que você assista ele até o final. Mas antes eu queria te lembrar também de já deixar o seu like, deixar o seu joinha, isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais, me incentiva a fazer um trabalho cada vez melhor para você e além disso, se você ainda não for inscrito, não esqueça, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para todas as notificações, mas vamos falar um pouco mais sobre quais são essas atualizações aí no W13 da Mercedes. A Mercedes, como todo mundo já sabe, tem utilizado sim uma solução para esse problema especificamente, de deixar o carro um pouquinho mais alto. Entretanto, as simulações não previam justamente isso. O carro mais alto da Mercedes acaba gerando mais arrasto aerodinâmico, o que faz com que ela perca muito, tanto nas retas quanto também nas curvas, por aumentar também, deixar mais alto o centro de gravidade do carro. Isso é por conta do porpoising. Deixar o carro mais alto é uma estratégia para fazer com que o porpoising seja minimizado. Entretanto, acaba fazendo com que a equipe perca muito, tanto em retas quanto em curvas. E segundo Toto Wolff, em outras entrevistas que ele deu, ele disse simplesmente: o carro da simulação, o W13 presente nas simulações desse ano, era pelo menos 1 segundo mais veloz do que o W13 que está nas pistas. Ou seja, se eles conseguirem solucionar o porpoising, me parece que ele vem voando para disputar com Leclerc e também com Verstappen. Aparentemente, as principais fichas aí depositadas da Mercedes, as principais apostas, estão justamente na solução desse porpoising. E o pessoal da fábrica, segundo a fonte que eu utilizei, tem falado aí que tem trabalhado duro para encontrar formas e soluções que consigam solucionar o porpoising. E Andrew Chauvelin, que é um dos principais engenheiros da Mercedes, falou mais um pouco sobre isso em uma entrevista. E aparentemente as peças que serão levadas para Miami vão fazer toda a diferença para esse novo W13 solucionar o problema dos kicks nesse GP especificamente. Olha o que Andrew Chauvelin falou um pouco mais nessa entrevista que ele deu. Sabemos onde estamos no momento, sabemos a lacuna que precisamos superar para chegar onde queremos estar. Mas como equipe muito focada no desafio de engenharia que isso é, e é um desafio de engenharia muito interessante. Estes são os problemas que são novos para nós, que precisamos superar e entender, e há uma enorme quantidade de energia aqui, voltando para isso. Mas dia a dia estamos avançando, estamos aprendendo mais e espero que em breve, talvez em Miami, possamos começar a trazer algumas peças para o carro que nos darão uma indicação se estamos nos movendo na direção certa. Não esperamos resolver isso da noite para o dia, mas se pudermos ter uma pista de que estamos indo na direção certa, de que realmente chegamos ao fundo do que está acontecendo, ficaremos muito satisfeitos por estarmos apenas nos movendo no caminho certo. E é claro que o link dessa entrevista já está aqui embaixo na descrição, é do motorsport.com inclusive, e realmente me parece que levar essas novas peças para Miami vão fazer toda a diferença se eles acertarem. Na verdade, o que acontece é basicamente o seguinte: se a Mercedes conseguir encontrar algum tipo de coisa que faça
diminuir esses sintomas do porpoising, ela já vai entender que está no caminho certo. E é só necessário intensificar esse tipo de solução, o que já seria uma pista muito importante para que ela solucionasse esse problema. E segundo outras fontes já utilizadas nos vídeos aqui do Hora do Piloto, aparentemente ela já tentou outras soluções. Uma delas foi, por exemplo, aumentar o peso na parte traseira do carro, mas não funcionou. Outra foi, claro, aumentar a altura do carro, que funciona, mas gera grandíssimas perdas. Os cabos de aço, que também ficam ali nas partes laterais do W13, foram outra tentativa, que foi positiva, mas ainda assim não solucionou 100%. Mas aparentemente, a intenção agora é trazer um novo assoalho para o GP de Miami de Fórmula 1. Assoalho esse que deve ajudar a equipe dos Flechas de Prata a conseguir um desempenho um pouco melhor lá nos Estados Unidos. E o Wolff, inclusive, falou logo após o GP de Imola sobre isso. E ele disse que é apenas necessário desbloquear o potencial que o W13 já tem. Ele já nasceu com esse potencial, só precisa ser desbloqueado através da solução desses problemas. Olha o que o Wolff falou na entrevista. Acho que temos uma direção onde sabemos como podemos desbloquear o potencial que está dentro do carro, que nos aproximaria muito mais. Mas no momento não temos a chave e, portanto, você só precisa se esforçar e continuar confiando na ciência e na física antes de entrar em espiral em algum tipo de momento negativo. E é claro que Chauvelin comentou um pouco mais sobre essas declarações aí de Toto Wolff, e ele falou exatamente a mesma coisa, que pode parecer clichê o que o Wolff disse, mas na verdade é exatamente isso. Por conta desses problemas, eles não estão conseguindo fazer com que o W13 ande exatamente nas condições com as quais ele foi projetado. E esse é o principal problema da Mercedes nesse momento, porque se ele estivesse com as condições com as quais ele foi projetado, com toda certeza ele estaria muito mais veloz do que ele tem sido nos últimos GPs. É obviamente um pouco clichê, mas a realidade é que não podemos rodar o carro onde projetamos. Estamos tendo que correr em alturas mais altas, e ao correr em alturas mais altas, tem menos desempenho. Agora, isso pode ser verdade para quase todos os carros no grid, já que muitas pessoas estão sofrendo com esse problema e sabemos que levantar o carro é uma maneira de aliviá-lo. Muito do trabalho que está acontecendo em Brackley tem sido entender o fenômeno e se podemos realmente controlá-lo, se podemos projetá-lo fora do carro. E quando Toto fala sobre encontrar a chave, o que ele realmente está falando é: existe uma solução aerodinâmica que possamos aplicar ao carro que fará com que esse problema desapareça? Agora, sendo realistas, achamos que isso será algo que abordaremos em etapas, em vez de um grande momento em que tudo desaparece. Mas estamos vendo sinais encorajadores. Como eu disse, esperamos trazer peças para o carro em breve, talvez até Miami, onde esperamos ver progressos nessa questão. Como eu já disse, aparentemente as principais peças que devem ser levadas para Miami da Mercedes devem estar relacionadas a um trabalho um pouco melhor do assoalho do W13. Mas aparentemente eles não esperam que esse sintoma do porpoising desapareça de uma hora para outra, até porque é algo que eles já têm sofrido desde a pré-temporada da Fórmula 1 e praticamente todas as equipes têm sofrido com isso também. Muita gente tem falado inclusive sobre a possibilidade de retornar com a especificação B do W13, utilizada lá na pré-temporada e que tinha sidepods um pouco maiores. Entretanto, muita gente diz basicamente o seguinte: se eles utilizarem a especificação B, é justamente uma especificação que não foi projetada para andar durante todo o ano com o W13. Talvez melhore o porpoising, melhore um pouco mais o desempenho, mas não faça com que Hamilton e Russell possam disputar por vitórias. O que seria de certa forma um tiro no pé, ou pelo menos uma desistência do ano de 2022 da Fórmula 1. E dessa forma, talvez a Mercedes comece a investir um pouco mais já no desenvolvimento do carro do ano que vem, na tentativa de fazê-lo muito mais competitivo do que o W13. Claro que tudo são suposições, mas ainda assim me parece que essa seria a melhor saída se ela decidir utilizar a especificação B do carro utilizado na pré-temporada. Mas o que você acha disso tudo? Você concorda comigo? Você acha realmente que a Mercedes pode perder muito se ela utilizar essa especificação? E você acha mesmo que ela será capaz de trazer algumas novidades que possam solucionar pelo menos parte dos problemas do porpoising para esse GP de Miami?
Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto, eu quero saber o que você pensa e vamos falar um pouco mais sobre isso também. Para ser bem sincero, eu acho que essa corrida de Miami deve ser sim um divisor de águas para a equipe Mercedes. O que ela trouxer de atualização deve sim representar o que ela deve viver no restante do ano. Se a atualização funcionar, é bem provável que ela consiga atualizar ali e desenvolver o W13 de modo que em algum momento ela já comece ou retorne à disputa pelo título mundial. Mas se essa atualização em Miami não for bem sucedida, eu acredito que é bem provável que ela acabe tendo que apelar e iniciar os desenvolvimentos para o carro do ano que vem. Claro que é tudo suposição, como eu já disse, mas eu acredito sim que a mais provável é que ela consiga melhorar pelo menos um pouco o carro. Ainda mais considerando os fatos de que nos últimos GPs o principal foco da equipe alemã foi conseguir alguns dados do carro e que devem sim estar falando sobre ele estar ou não capaz, ele ser ou não capaz de diminuir o porpoising, ou seja, dados que seriam de extrema importância. E é importante lembrar também que tanto o RB18 quanto a Ferrari, a F175, também tem alguns problemas de porpoising, mas aparentemente essas equipes têm conseguido diminuir esses problemas. Me parece sim que a Mercedes precisa apenas encontrar essa chave que Toto Wolff tanto disse para conseguir desbloquear esse potencial do W13. Mas como eu já disse, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, eu também quero saber o que você pensa, para mim isso é muito importante. E se você gosta dos vídeos da Hora do Piloto, gostou desse vídeo, dessa análise especificamente, não esquece, já deixa o like aqui embaixo, o seu joinha, isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais. E se você curte a maioria dos vídeos também, considere se tornar um inscrito. Se inscreve aqui embaixo no botão vermelho e ativa o sininho para todas as notificações e claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!